Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como deixar o seu agente RAG muito mais inteligente e mais preciso. Para isso a gente vai utilizar um nozinho que existe lá dentro do N8N, que saiu faz não muito tempo aí, que chama-se Re-Ranker. A gente vai entender na prática como que esse Re-Ranker deixa o nosso agente RAG mais inteligente, mais preciso. Só que antes de pular para a prática, eu trouxe uma explicaçãozinha rápida aqui, um minutinho, para que vocês consigam entender o que é um agente RAG, todo mundo fique nivelado e consiga acompanhar o que eu vou fazer mais na frente lá dentro do N8N. Vamos aqui para a explicação. Como que um agente RAG funciona? O agente RAG, basicamente, ele usa um método que justamente é esse o nome do método RAG, significa Retrieval Augmented Generation. Não precisa ser decorar essa sigla, tá? Basicamente é só entender o que ele faz aqui com essa explicação que você já vai conseguir aplicar isso aqui na prática. Então a gente tem aqui no nosso exemplo um texto, tá? Textos, informações, dados que a gente quer que o nosso agente de IA use como parâmetro, né? Como fonte ali para responder aos questionamentos e às solicitações que a gente mandar para ele. Então, para que ele use esse texto como parâmetro, é necessário acontecer um processo de transformação desse texto em vetores, para que seja armazenado aqui na nossa base de dados vetorial. Então, a gente tem aqui o nosso texto. Esse texto, como vocês podem ver, ele é quebrado aqui em vários blocos e aí manda esses blocos para o modelo de incorporação. Esse modelo de incorporação é o responsável por transformar esses textos aqui em um monte de números que vão representar o significado destes textos aqui. Então a gente tem aqui essa transformação para que depois que seja transformado, o texto, né, as informações sejam armazenadas na nossa base de dados vetorial. A base de dados vetorial é basicamente uma espécie de sala, um espaço tridimensional, digamos assim, onde as informações vão ser armazenadas de acordo com o significado delas, agrupadas ali, distribuídas de acordo com o significado delas. Uma vez que esse processo aqui todo acontece, a gente vem para o próximo passo aqui, que é o passo de usar, né, fazer solicitações e perguntas ao nosso agente que demandem dele a ida até a nossa base de dados vetorial para extrair informações e conseguir responder a pergunta que foi feita. Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a pergunta hipotética que poderia ser feita ao nosso agente é o seguinte: quais os dias e horários disponíveis para agendamento? Digamos que a gente tem aqui um agente RAG que responde, né, que faz atendimento ao público para uma clínica, para um consultório, um escritório de advocacia, um imobiliário, qualquer que seja o estabelecimento comercial. Então, digamos que uma pessoa entra em contato com o seu negócio e ela faz essa pergunta aqui, né, através das redes sociais ou através do website lá da sua empresa, e ela manda essa pergunta. Na prática, o que acontece? O modelo de incorporação que a gente usou aqui em cima, também para fazer a criação do banco de dados vetorial, ele vai pegar essa pergunta que foi feita pelo usuário, vai transformar ela também em um bando de números, certo? Que representa o significado dessa pergunta e vai colocar ela dentro da base de dados vetorial para localizar ali quais são os vetores que estão ali dentro que mais se assemelham com a pergunta, ou seja, que tem relação com aquela pergunta que foi feita. Uma vez que ele localiza isso, a gente entra no próximo passo aqui. Ele localiza os vetores que mais se relacionam com a pergunta que foi feita, com a solicitação que foi feita, retorna esses vetores aqui uma classificação que vai de 0 a 1, então ele dá uma classificação. Esse aqui tem muita semelhança, então a classificação vai ser 0.85. Esse aqui já não tem tanta, vai ser 0.1. Então ele vai pegando lá dentro o que mais se assemelha, transforma de volta isso em texto e traz esse texto para o nosso agente de IA, que vai pegar esse texto mais a pergunta e vai formular a resposta aqui para o cliente, para o usuário. Qual que é o problema deste método aqui, que seria o método que eu chamei aí de agente RAG 1.0? Qual que seria o problema desse agente RAG 1.0? O problema é que o retorno aqui que vem para ele, muitas vezes é limitado. Existe uma quantidade limitada de vetores que voltam aqui. E aí ele fica com contexto limitado. Júlio, e se a gente, de alguma forma ali, forçar para que traga
um monte desses vetorizinhos, ao invés de trazer só 3 aqui, traga 10, 20, 50, porque aí dessa forma a gente vai ter muito contexto ali, vai ter muita informação de onde ele pode analisar e tirar e formular a melhor resposta possível, a resposta mais precisa possível para o usuário. Isso seria a solução lógica, né? A primeira solução que vem à mente. O problema é que a gente sabe que os modelos de IA que a gente tem atualmente, as LLMs, elas têm dificuldade de lidar com uma grande capacidade, a janela de contexto que chama, né? A janela de contexto delas hoje são ainda limitadas para certas aplicações. Então, muitas vezes você fornecer um monte de texto ali, um monte de informação para o agente, você acaba deixando ele mais burro, digamos assim, mais ineficiente na resposta dele. Então, a gente precisa de uma espécie de passo intermediário. E aí é justamente onde entra o Re-Ranker, que é o nozinho que eu falei para vocês lá dentro do N8N. Esse Re-Ranker, ele faz esse trabalho de classificação. Então, ele é um estágio ali, um filtro que é colocado entre os vetores que são puxados e o agente. Então, neste caso, quando você usa o Re-Ranker, uma quantidade maior de vetores de informações são puxadas lá dentro da base de dados e enviadas para o nosso Re-Ranker. Esse Re-Ranker, traduzindo, seria o quê? Um reclassificador. Basicamente seria essa a tradução. A função dele é pegar todos esses dados que vieram aqui para ele e fazer a classificação, meio que, ó, isso aqui serve, passa, isso aqui não serve, volta, isso aqui serve, passa, isso aqui não serve, volta. E aí, dessa forma, ele puxa aqui os principais conjuntos ali, blocos de texto que vão ser relevantes para o agente usar na resposta que ele vai dar para o usuário. Então, esse Re-Rank aqui, ele leva o nosso agente do nível 1.0 para o nível 2.0. Deixa seu agente RAG mais inteligente, mais preciso. O que a gente vai aprender aqui nesse vídeo hoje não é somente como ativar esse Re-Ranker, né? Como integrar ele ao nosso agente. Nós também vamos aprender como incorporar metadados na hora que a gente tiver mandando informações lá para o nosso banco de dados, porque dessa forma o nosso agente vai ficar ainda mais preciso. Vamos para a prática que eu vou explicar para vocês e vou demonstrar para vocês como que tudo isso funciona, porque aí vai ficar muito mais fácil de entender. Pronto, estamos aqui no nosso N8N e eu vou passar por cada um desses blocos aqui explicando para vocês a função de cada um deles e o que cada um representa neste processo. A gente tem aqui o bloco de vetorização com metadados, que é um processo que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês como que faz essa incorporação, essa adição de informações lá na nossa base de dados vetorial, incluindo aí metadados em cada um dos blocos de texto, né, dos chunks lá de texto, para que a gente consiga consultar isso depois com esse nosso agente metadados aqui e o agente RAG também trabalhando em conjunto. Mas antes de ir para essa parte, a gente vai focar neste primeiro agente aqui, que é o agente RAG isolado, e a gente vai ver como que ele funciona agora na prática. Para fazer a configuração desse agente aqui, incluindo a base de dados da Supabase, você precisa lá na Supabase criar uma conta, fazer um processozinho de linkagem, né, de integração. Se você não fez isso ainda, eu vou deixar um vídeo aqui no card mostrando como que faz esse processo para você chegar até esse ponto que a gente está aqui agora. Então a gente vai usar o nosso trigger aqui, o nosso nó de gatilho do chat, para se comunicar com esse agente, fazer as perguntas para que ele vá lá na nossa base de dados, né, perguntas específicas sobre o PDF que eu criei aqui. Eu criei um PDF com a ajuda do ChatGPT, foi esse aqui, com as regras do xadrez. PDF pequeno, tá? Só tem 4 páginas. Talvez nem dê para demonstrar com tanta maestria aqui o funcionamento do nosso agente RAG, mas eu trouxe só para a gente simbolizar aqui rapidão e vocês conseguirem entender o que eu estou explicando aqui na prática. Então, eu peguei este PDF aqui e subi lá na nossa base de dados vetoriais. E se a gente vier aqui na nossa base de dados vetorial, é assim que ficou, tá? Distribuído todo o documento com as 7 regras. Se eu voltar aqui para que vocês vejam, a gente tem aqui regra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última regra aqui é a regra 7. Então tá todas as regras aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A 6 é maiorzinha, ela ficou em 3 blocos de textos diferentes. Lá no nosso N8N, a gente volta aqui, faz a inclusão de todos esses nós e a gente tem aqui o nó da Supabase, que é justamente a base de dados vetorial que eu estou utilizando neste exemplo. Por padrão, o limite que tem aqui de blocos de texto que o agente vai puxar para responder a solicitação que a gente fizer a ele é 4. Só que como a gente tem essa função do Re-Rank aqui ativada, a gente consegue aumentar este limite aqui. Eu não sei qual que é o limite máximo, tá? Mas eu coloquei aqui esse limite de 20. Dá também para incluir os metadados aqui, que eu vou explicar mais na frente o que
que é. Então, ativando essa opção do Re-Ranker, ele libera aqui este outro conector para a gente vir aqui e inserir o nozinho do Re-Ranker. Para conseguir inserir esse nozinho aqui do Re-Ranker, você vem aqui, ó, busca no nosso pesquisador pela opção Re-Ranker e vai aparecer esse aqui, ó, Cohere. Esse, no momento, é o único serviço disponível dentro do N8N para você fazer esse re-ranqueamento, essa reclassificação de dados. Uma vez que você inseriu, você vai precisar fazer a integração, né, da sua conta da Cohere aqui dentro do N8N. As únicas coisas que precisam para fazer a integração é informar a chave API. Então basta ir lá no site da Cohere, que é este aqui, clicar aqui em Sign In, fazer sua conta. Quando você fizer sua conta, você vai cair nesse dashboard aqui, e no dashboard você tem a opção aqui do lado, API Keys. Quando clicar aqui, se não tiver uma API já configurada para você, normalmente já vem uma padrão, é só você vir aqui e fazer, copiar, né, expor aqui, clicar nesses olhinhos para ele abrir o segredo aqui, a chave API, você conseguir copiar e levar lá para o N8N. Se não tiver nenhuma chave API criada, é só vir aqui nessa opção, nova chave aqui de API. Então copia, traz aqui de volta para o nosso N8N, cola aqui, clica em salvar, já vai ficar verdinho para vocês. Facinho, facinho. A opção que a gente vai selecionar aqui de modelo de re-ranqueamento, reclassificação, é essa primeira, 3.5. Para efeito de demonstração aqui, eu não vou explicar o que significa, mas também lá no nosso site da Cohere, você consegue clicar aqui em documentos e você vai cair numa página parecida como essa, vem aqui do lado, clica em Re-Rank e ele explica aqui para vocês o que cada modelo faz, né? Qual que é a descrição de cada um deles. Então, para a gente não ficar muito extenso, essa é a configuração que vocês vão fazer. E aí eu vou testar agora o nosso agente. Vou fazer uma pergunta aqui em relação ao nosso PDF. Vou perguntar ele aqui sobre a regra 2, que fala dos tipos de peça, né? A classificação de cada uma das peças no xadrez. E ver o que é que ele vai trazer para a gente, né? Se ele vai aqui na base de dados, se ele vai usar o Cohere aqui, o Re-Ranker, para responder a gente. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o chat e vou perguntar para ele quais são as peças que fazem parte do jogo de xadrez. Foi lá na nossa base de dados, fez a reclassificação dos itens e trouxe aqui para a gente a resposta. As peças que fazem parte do jogo de xadrez são peão, torre, bispo, cavalo, dama, rei. Trouxe essas 6 aqui. Cada jogador começa com 16 peças, totalizando 32 no jogo. Então, são essas 6 mesmo que a gente tem lá no nosso PDF. São 6 mesmo. Peão, torre, bispo, cavalo, dama e rei. Perfeitão. Então, fez o trabalho dele do jeito que deveria fazer. Trouxe a resposta aqui bem precisa para a gente. Se eu abrir aqui o agente e a gente vir aqui nos logs, que é justamente para a gente entender o passo a passo de ações que ele executou, né, para trazer essa resposta para a gente consegue vir aqui no momento que ele ativou a Supabase e a gente vai ver que ele mandou essa query aqui, essa solicitação lá para dentro da base de dados vetorial, peças de jogo de xadrez. Como que funciona, né? Eu mostrei para vocês no exemplo. A gente fez a solicitação, ele extraiu qual que é a solicitação que foi feita, ativou o modelo de incorporação, tá aqui em embeddings, que a gente está usando nesse caso é o OpenAI, e ele pegou essa solicitação em texto que a gente fez e transformou isso aqui, ó, num monte de número. Esses números são os vetores, né? E esse conjunto de números simboliza o que essa solicitação aqui quer dizer. Ele pega isso, joga lá dentro da nossa base de dados vetorial e traz aquilo de mais próximo que ele conseguiu achar. Por padrão, são 4, como eu falei para vocês, 4 blocos de texto. Como a gente tem o nosso Re-Ranker aqui da Cohere, ele vai trazer no máximo 20, que eu coloquei lá de limite, conforme vocês viram. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então foram puxados lá de dentro da nossa base de dados vetorial 9 blocos de texto para serem usados como base, né, como fonte para dar essa resposta à solicitação, à pergunta que a gente fez. E aí, desses 9, o Re-Ranker aqui passou para frente. 1, 2, 3. A gente consegue ver aqui já que ele não fez um trabalho muito bom logo de cara. Por quê? Porque nessa primeira aqui, ele trouxe a regra 1. A maior parte do conteúdo que a gente solicitou estava, né, contido é na regra 2. Ele puxou aqui também. Engraçado que ele deu até aqui uma pontuação de relevância menor para a regra 2 do que para a regra 1.
1. Se bem que a gente pode passar um paninho aqui para ele. Essa regra 1 ele utilizou para fazer a resposta final lá, a parte final da resposta, que é 2 jogadores, cada um começa com 16 peças. Enfim, ele usou isso aqui, mas a pontuação de relevância que ele deu foi 0,80 para a regra 1, sendo que é na regra 2 que está a maior parte do conteúdo que ele usou para trazer a resposta, né, para a gente. E a pontuação de relevância aqui neste caso foi de 0,62. Nesse terceiro ponto aqui, ele trouxe o quê? Algum outro bloco de texto que não está com nenhum tipo de regra especificado no texto em si, mas tem o metadados aqui que a gente já pode ver, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho como que insere isso aqui. Mas enfim, o fato é que ele trouxe esses 9 blocos de texto, passou 3 para frente. Esses 3 aqui foram que o agente usou para trazer a nossa resposta. Tá, já entendi como que esse re-ranker funciona, mas por que eu devo usar isso, sendo que a gente acabou de ver que a pontuação, né, de relevância que ele deu para os blocos de texto foram alguns ali, em alguns casos, baixa, né, não tão relevantes assim. Eu vou explicar para vocês. O que acontece é que toda vez que a gente faz uma solicitação para um agente reg, ele é meio que forçado a dar uma resposta a você. Então, de uma forma ou de outra, achando ou não os blocos de textos relevantes para montar a resposta para você, ele vai puxar 3, 4 blocos de texto lá de dentro da base de dados vetorial. Com o re-ranker aqui ativado, a gente tem uma classificação, a gente tem uma filtragem, onde ele atribui esse grau de relevância, essa pontuação de relevância, e ele consegue aí filtrar melhor e trazer para o agente só aquilo que tem mais relevância, mesmo que às vezes passe algumas coisinhas que não são tão relevantes assim. Esse problema a gente vai resolver justamente com a adição de metadados a cada um dos blocos de texto que são incorporados, salvos lá dentro da nossa base de dados vetorial. Dessa forma, com o agente configurado certinho, ele vai conseguir puxar um bloco de texto relevante, mesmo que no texto em si não tenha nenhuma menção daquilo que foi solicitado. Vamos aqui na base de dados vetorial que eu vou mostrar para vocês na prática o que eu estou querendo dizer com essa questão dos metadados e também do agente conseguir localizar informações relevantes, mesmo que não tenha menção específica no próprio bloco de texto. A gente já está aqui nela e vocês conseguem perceber aqui que quando a quebra de texto foi feita, nem todas as regras ficaram contidas em um único bloco de texto. A número 1 ficou, a 2 ficou, a 3, a 4, a 5 e a 5. Todas elas conseguiram ficar ali contidas dentro de um único bloco de texto. Então, quando a gente vem buscar sobre qualquer uma dessas regras aqui, da 1 até a 7, com a exceção da 6, ele vai conseguir perceber claramente que tudo aquilo que está composto nesse bloco de texto aqui se refere à regra 7. Tudo nesse caso aqui da primeira se refere à regra 1. Quando a gente pega, por exemplo, aqui a regra 6, que é grande demais para ser comportada, né, contida dentro de um único bloco de texto, vocês conseguem ver aqui que a regra 6 ela foi quebrada em 3 blocos. Aqui está 1, aqui está 2 e aqui está 3. E se a gente abrir aqui, por exemplo, o bloco 2, vocês vão conseguir perceber aqui que não existe nada no texto em si que mencione regra 6. Então, quando a gente vier buscar informação, se eu pedir para ele lá, me fale qual que é a regra 6 do xadrez, ele vai puxar apenas esse bloco aqui, muito provavelmente. Porque para que ele consiga fazer a relação do que eu estou pedindo com o que está na base de dados, tem que ter a menção daquilo de alguma forma aqui no texto. E nessa segunda quebra aqui da regra do bloco de texto da regra 6, a gente não consegue achar nada aqui que mencione que é regra 6. Da mesma forma aqui no na terceira quebra. Inclusive, na terceira quebra, tem até o número 5 aqui. Ó. Isso talvez até confunda o agente. É aí que entra justamente a questão dos metadados, da gente adicionar metadados a cada um desses blocozinhos aqui que estão sendo salvos dentro da nossa base de dados vetorial, para que o agente use eles como guia, né? Então, eu quero que vocês pensem no metadado como uma forma de taguear, né? Como se fosse uma tag que você coloca em cada um dos blocos de texto. Onde é que essa tag está sendo armazenada? Se a gente vem aqui nessa segunda coluna, a gente tem metadados. E aí, se eu abrir, por exemplo, aqui essa que já está selecionada, a gente vai conseguir ver aqui, ó, que a tag regra 6 foi adicionada a este nosso bloco de texto. Então, agora, o agente pode usar esse metadado para identificar que esse bloco de texto refere-se à regra 6. E assim sucessivamente. Se a gente abrir aqui da 1, a gente vai ver aqui, ó, regra 1. Se eu abrir aqui da 4,
vou ver regra 4. Então, dessa forma, a gente vai ficar mais preciso na hora que ele puxar as informações para gerar as respostas para a gente. Como que faz para inserir esses metadados na hora que a gente está fazendo a incorporação dos documentos na nossa base de dados vetorial? É muito simples, é só você vir aqui e montar um workflow como esse aqui que eu montei. Você tem aqui um gatilho manual, não precisa ser manual, pode ser até com o próprio nó aqui do Google Drive. Toda vez que um documento for adicionado a uma pasta do Google Drive, você usa como uma base de dados, ele dispara automaticamente a automação. Eu usei manual aqui só para a gente conseguir exemplificar de forma mais fácil. A gente tem aqui um nó que vai fazer o download do arquivo lá do Google Drive, vai passar para esse outro nó aqui que vai extrair o texto que está contido neste PDF, é um nó que tem aqui nativo do N8N, é só adicionar ele, selecionar, não é só para PDF não, né? Vocês podem ver aqui que pode ser de qualquer coisa, de JSON, de CSV, de HTML, tem vários aqui formatos, né? Então você seleciona extrair do PDF. Dessa forma, ele vai pegar toda a informação que vier dos PDFs, vai passar para este outro nó aqui de código. A função desse nó de código é justamente pegar o texto que está vindo aqui desse nosso PDF e quebrar ele cada vez que aparecer o nome regra. Porque aí dessa forma vai ser passado aqui para nossa base de dados já com essa quebra. E também ele não só faz isso, ele também adiciona aqui qual que é o número da regra e o título. Então mesmo que na quebra do texto aconteça de não ter nenhuma menção lá no próprio texto, ele vai adicionar isso aqui com esse códigozinho que está contido dentro desse nó de código aqui, Code Node, né? Como que faz para criar esse código aqui, Júlio? Como é que tu criou esse código? Eu fui lá no ChatGPT, vou puxar aqui uma execução que eu fiz anteriormente para que vocês possam ver. Então tá aqui uma execução que eu fiz anteriormente, o nó aqui de extrair texto do PDF, pegou o PDF, fez a extração do texto aqui e mandou para o nosso nó de código. Quando ele chega aqui no nosso nó de código, aqui nessa visão de JSON fica melhor. A gente consegue ver aqui, ó, todo o texto do nosso PDF. Esse texto aqui, basicamente eu peguei, copiei esse texto, joguei lá no ChatGPT e pedi ao ChatGPT o seguinte: eu estou criando um Code Node dentro do N8N que vai receber esse JSON como input. Me ajude a criar um código para esse node. Eu quero que o texto seja separado por regra. A separação deve acontecer toda vez que o texto conter regra X. Então ele pegou essa minha instrução junto com o input e criou aqui esse código para eu usar lá dentro do meu Code Node do N8N. Então copiei isso aqui, trouxe para cá para o meu nozinho aqui, colei e funcionou de primeira. E aí o que acontece? Adiciona aqui o nó para fazer upload na nossa base de dados vetorial, adiciona o modelo de incorporação e adiciona também o nosso Data Loader. É aqui que a gente precisa fazer algumas configurações, porque quando eu adiciono esse Data Loader, ele é quem é responsável por fazer a quebra dos textos, né, e mandar para esse nó aqui, para ele incorporar isso lá dentro da nossa base de dados vetorial. Nesse Data Loader, eu preciso trazer aqui, obviamente, o conteúdo, né? Então, vim aqui na opção de esquema e puxei essa nossa variável para ele preencher de forma automática. Ativei aqui a opção de adicionar metadados a cada um dos conteúdos, né? Dos blocos de texto, com o nome, né? Regra e o valor JSON.número. Deixa eu voltar aqui para a parte do editor, que aí vocês vão conseguir enxergar isso de forma mais fácil. Tá aqui, ó. Na opção de Options aqui, você pode vir e colocar adicionar propriedade. E aí eu digitei regra, digitei essa funçãozinha aqui, essa expressão do JSON aqui, JSON.número. E aí dessa forma ele vai pegar e adicionar o campo regra e trazer o número. Quem que gera esse número aqui? É justamente o nosso Code Node aqui, ó. Ele é quem vai fazer o output aqui, ó, retornar isso aqui. Ele vai retornar o número, vai retornar o título, regra, número tal, e o conteúdo que vai ser quebrado ali naquele bloco de texto. Então, esse nosso nó pega essas informações e faz o carimbo, digamos assim, o tagamento daquele bloco de texto com essas informações. Eu poderia, inclusive, aqui adicionar outras coisas. Eu estou dando esse exemplo aqui como regra, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser um nome de um cliente específico, poderia, se você trabalha, né, com vários clientes, poderia ser uma data, se você, por exemplo, faz o upload de transcrições de reuniões que você tem. Faz lá a reunião com o seu time, essas reuniões são transcritas, e você quer fazer o upload dessas reuniões para a sua base de dados vetorial para você conseguir conversar com o seu agente e dizer, olha, puxa para mim quais foram os assuntos que a gente falou na reunião do dia X. Então você pode vir aqui e colocar
essa variável, né? esse metadados, dia e o valor JSON.data ao invés de número, né, nesse caso. Então é dessa forma que você consegue fazer a inclusão de metadados. Neste caso aqui, para a gente exemplificar para vocês, para eu demonstrar para vocês, eu vou trazer este meu nozinho aqui de gatilho do nosso chat para cá, para a gente ver como que isso funciona na prática, né? E aí, Júlio, por que que esse agente reg aqui é diferente desse outro, né? Tá vendo aqui? Só tem um agente aqui, mais a loja, né, a base de dados vetorial com ReRanker. Neste caso aqui a gente tem, basicamente esse seria o mesmo setup aqui do anterior, mas eu tenho aqui anteriormente um agente metadados. Porque se você tentar fazer tudo junto, para o próprio agente reg classificar o texto que está sendo colocado aqui, se eu colocar para o agente reg fazer tudo, o treco despenca nesse momento. Então eu coloquei aqui separado. Então vem aqui esse agente metadados, ele vai fazer justamente, vai pegar o texto que a gente colocar no chat e vai fazer o seguinte, vai fazer aqui o output, a qual regra, né, esse texto se refere. Então seu trabalho é entender o número da regra que o humano está se referindo, está solicitando, e fazer o output apenas deste número. Então se meu input, minha solicitação for qual que é o número, qual que é a regra número X, né, 27 nesse caso, o output dele vai ser 27. E aí ele passa esse output para o nosso próximo agente, que vai pegar tanto a minha solicitação com o número da regra que esse agente de metadados aqui classificou, vai lá dentro da nossa base de dados vetorial e vai puxar somente campos que tenham a tag com o número da regra que foi definida aqui nesse fluxo. Vamos testar que vocês vão conseguir entender mais facilmente isso aqui na prática. Tá, e antes da gente fazer a demonstração aqui, tem mais uma coisinha que eu preciso mostrar para vocês que é necessário configurar para que funcione, né, dessa forma com o uso de metadados aqui. Nosso nozinho aqui, ó, da base de dados vetorial Supabase, você tem que vir aqui e também adicionar aqui o filtro de metadados aqui. Da mesma forma que eu mostrei no ReRanker aqui, no Data Loader aqui, ó. Eu vim aqui e adicionei uma propriedade, né, nesse menu Options aqui, cliquei, preenchi o nome regra, botei aqui a variável, a expressãozinha ali. Aqui também na base de dados vetorial, neste nozinho, eu preciso fazer a mesma coisa. Na parte de opções, adicionar uma opção. E eu venho aqui e seleciono a opção de filtro de metadados. Se eu clicar aqui Add Filter Field, ele me permite adicionar outros filtros se eu quiser também. Então eu coloquei aqui, ó, regra, e também coloquei aqui este output que vem lá do agente metadados. Deixa eu mostrar aqui a execução para que vocês consigam ver de onde eu puxei esse campo. Aqui uma execução que eu fiz aí recentemente, nesse nozinho aqui, se a gente vier no agente metadados, a gente está vendo aqui que o output que ele faz se chama output. Então é só voltar aqui, ó, no nosso nó da Supabase e incluir este campo aqui, que vem do agente metadados. O item é o JSON.output. Então beleza, vamos lá para demonstrar para vocês ele funcionando, e agora vocês vão ver que basicamente ele só vai puxar blocos de texto que contém o número da regra específica a qual a gente está fazendo a solicitação, né? Tá perguntando. Eu vou perguntar o seguinte: me fale. Perfeito, ele foi lá, fez todo o processo, o agente de metadados classificou qual que era a regra que eu estava solicitando, o agente de regra pegou essa classificação mais a mensagem que eu coloquei aqui no chat, foi lá na base de dados vetorial, usou o ReRanker aqui, trouxe a informação para a gente. A regra 6 do xadrez trata da conduta. Deixa eu ver se eu consigo esticar isso aqui, porque fica mais fácil, né, para vocês enxergarem aqui. A regra 6 do xadrez trata da conduta e regras comportamentais do jogo. Ela ensina que jogar xadrez vai além sobre mover as peças, incluindo também respeito, disciplina e honestidade. Alguns pontos importantes dessa regra são: toquei e joguei, uso do relógio, conduta durante o jogo, ética no xadrez, fim da partida. Vamos lá no nosso PDF aqui e ver se de fato isso está presente lá, né? Regra 6 está aqui, ó. Toquei, joguei, uso do relógio, conduta durante o jogo, o papel da ética no xadrez. Tem mais coisas? Tem aqui, ó, fim da partida. Então ele puxou aqui pra gente um resumo, né? Eu pedi para que ele trouxesse aqui um resumo do que a regra 6 fala sobre. Além disso, a regra destaca a importância do ensino de boas práticas de conduta como parte da formação ética do xadrez. Beleza, ele trouxe isso aqui, mas vamos ver lá dentro do nosso
workflow aqui, né, abrir o nosso agente e ver os logs aqui para a gente ver o que veio, né, quais foram os chunks, os blocos de texto que ele puxou. O primeiro é fácil, já vem aqui no próprio título, no começo, regra 6, então ficou fácil identificar, só que a gente também tem aqui a tag, né, o metadado que foi adicionado com o número 6, para identificar que esse é um bloco que se refere à regra 6. Já o segundo bloco aqui não tem nada mencionando no próprio texto em si, que se refere à regra 6. Só que a gente também tem aqui a adição dos metadados, e aí ficou fácil também para ele achar ele entender, na verdade, que esse texto se refere à regra 6. O terceiro aqui também, mesma coisa, a última partezinha lá da regra 6, e aí ele conseguiu puxar também, identificar que isso aqui é regra 6, apesar de não ter nada mencionando no texto, porque justamente existe essa nossa tag aí que a gente adicionou. O output do re-ranker foi justamente esses três aqui, e ele foi elencando também um número, né, uma pontuação de relevância desse texto para a solicitação que foi feita. Então esse primeiro ele colocou aqui como uma pontuação 0.87, isso vai de 0 até 1, tá pessoal, essa pontuação. Por quê? Porque tem aqui, principalmente aqui no texto, ó, tá mencionando regra 6. Já nos outros, você consegue ver que a pontuação de relevância que ele deu foi baixa, 0.42 para o segundo e 0.27 para o terceiro. O que significa que se não tivesse a tag aqui, o metadados adicionado em cada um desses blocos de texto, muito provavelmente esses dois pedaços aqui seriam desconsiderados. Então vejam como é importante adicionar metadados aí para que o seu agente consiga ser cada vez mais preciso e evitar alucinações ou trazer pedaços de texto, né, para informações que não vão servir de nada, na verdade só vão confundir ali ele na hora da resposta. E o pior disso tudo não é nem isso, é que também existe o gasto de tokens, né? Cada bloco de texto desse que é puxado, que vai, que volta, consome tokens aí. Então quanto mais você conseguir deixar isso aqui preciso, mais econômico vai ficar o seu agente, melhor será a qualidade das respostas que ele vai trazer para você. Perfeito? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Me digam se vocês gostaram, tá, desse estilo de vídeo, onde eu trago uma coisa mais descritiva para vocês. Caso vocês queiram ver um tutorial completo de como construir isso aqui na prática, eu posso voltar e criar um novo vídeo aqui, fazendo tudo isso na prática, nó por nó aqui para vocês conseguirem replicar aí onde vocês estão. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá curtindo o conteúdo aqui do canal, se inscreve pra gente crescer este canal, tornar ele na maior na maior comunidade, na verdade, de construtores de agente de IA usando o N2N ou qualquer outra ferramenta aí que tenha no mercado. Deixa seu comentário aqui também, falando o que você está achando, qual que é a sua sugestão para próximos vídeos, né, de temas para próximos vídeos, que eu vou considerar aqui também na hora de decidir quais são as próximas automações que eu vou criar e trazer aqui para vocês no canal. E se você é um business, né, se você é um negócio que quer implementar agentes de IA nos processos da sua empresa, no dia a dia da sua empresa, para automatizar processos repetitivos e que você acha chato e não quer fazer, o agente IA é uma ótima solução para você. O contato aqui para você agendar uma call comigo e a gente discutir e ver quais são as soluções para o seu negócio vai estar na descrição, tem um formulário, é só preencher. Eu entro em contato pessoalmente com você para a gente conversar. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!